Bom, muito bom dia a todos. Eu sou Alexandre Tomás, Managing Director da Globant, que está organizando esse webinar, esse evento. Então, queria começar aqui dando as boas-vindas, agradecendo a presença de todos, agradecendo também a presença das nossas três convidadas, que em um par de minutos nós vamos se apresentar. Eu queria começar dedicando um minutinho para aqueles que não conhecem a Globant. Somos uma empresa global e que recém completamos 18 anos de idade, então temos aqui já chegamos com um DNA digital e o nosso principal propósito é, de fato, utilizar tecnologias mais modernas, tecnologias de vanguarda para resolver problemas do mundo real, sejam eles programas de transformação, transformações digitais, culturais, cognitivas, e esse é o nosso propósito. Eu gosto muito de pensar, e nós, de uma maneira geral, temos muito orgulho dessa nossa trajetória nesses 18 anos, e há alguns momentos-chave interessantíssimos, como, por exemplo, o de 2006, quando a Google trata de estabelecer a primeira parceria com uma empresa fora da Google, naturalmente, e a Globant foi a selecionada para fazer essa parceria em projetos estratégicos com tecnologias de vanguarda, e isso ajudou a forjar muito fortemente a nossa cultura desde aquela época. Um outro evento muito relevante para nós é quando abrimos o nosso capital em 2014 na Bolsa de Nova York. Portanto, um momento muito relevante. Depois, os diversos reconhecimentos globais que fomos recebendo ao longo da nossa história e casos que foram escritos a nosso respeito nas grandes universidades. Então, estamos presentes em 18 países, somos uma empresa grande, uma empresa global com mais de 20 mil colaboradores. Isso é um ponto que me parece bastante relevante, porque ao longo dessa trajetória tivemos a chance de trabalhar com diversos clientes, de diversos tamanhos, diversos setores, dificuldades diferentes, prioridades diferentes, dores diferentes, utilizando tecnologias de forma diferente, e tudo isso nos traz, digamos, um tempero muito interessante que na Globant a gente chama de cross-polinização, que é a capacidade, eventualmente, de estar desenvolvendo um gaming, por exemplo, para a FIFA e utilizar a mesma solução para uma indústria financeira ou utilizando um IoT para um agrobusiness e também utilizar o mesmo tipo de solução para a indústria de saúde. Então, essa cross-polinização, o uso de tecnologias em diversos setores agora se acelera também quando nós estamos trabalhando na interseção de tecnologia com sustentabilidade, né? É uma demanda da sociedade. A gente tem um grande exemplo absolutamente atual, contemporâneo, nas próprias Olimpíadas de Tóquio 2020, onde há uma imensa preocupação com o reuso de materiais. A tocha, por exemplo, utiliza 30% de resíduos de alumínio na sua formação. As 5.000 medalhas utilizam metais preciosos de milhões de telefones celulares que foram descartados. Os pódios são feitos de plásticos reciclados. A Vila Olímpica, também construída com madeira de reciclagem, que será depois reaproveitada. A cama dos atletas, né, feita de papelão. O próprio transporte dentro da vila, absolutamente, né, utilizando veículos elétricos. Então, esse mundo, de fato, está se transformando e nós precisamos nos transformar com ele, nós, indivíduos, empresas, organizações governamentais e tudo. Então, eu queria começar passando a palavra para as nossas convidadas e para que se apresentem. Vamos começar com a Rafaela. Queria que, por favor, se apresente, Rafaela, e compartilhe conosco também a sua visão em alto nível dessa década, né, que chama-se Decade of Action, né, uma década importante para o ESG. Por favor, seja bem-vinda, Rafaela. Bom dia, pessoal. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar falando um pouco sobre ESG no BTG Pactual. Queria agradecer a oportunidade de eu também estar falando com a Refaber, que é super próxima aqui do banco e da nossa equipe.
Eu sou responsável por ESG no BTG e eu estou há 6 anos no BTG, então eu montei essa área do zero. O que eu venho sentindo, até um pouco que você colocou, Alexandre, é que esse tema de ESG ele tem crescido de 2020 para cá, muito motivado pela pandemia, muito motivado por esses novos consumidores, os millennials, que estão preocupados, né, em alinhar os seus princípios, os seus princípios, né, de investimento com questões ambientais, questões sociais, e o que a gente vê até 2030, a gente vê uma aceleração muito grande, tanto dos investidores, pessoas físicas, quanto os investidores institucionais preocupados com essa questão de ESG e realmente preocupados em engajar e querer fazer a diferença. Então, acho que é isso que eu queria trazer um pouquinho aqui para o começo da fala. Obrigado, Rafaela. Renata, por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Alexandre e equipe da Globant pelo convite. É um prazer estar aqui nesse evento com um time desses, com a Rafa, que é super parceira, com a Helena. Muito obrigada a todos que também estão participando. Eu acho que assim, a Rafa já falou o principal. Então, assim, só o que eu complementaria é que acho que a gente chegou num ponto quando a gente pensa em mudanças climáticas, quando a gente pensa em todos os problemas sociais que a nossa sociedade está passando, como desigualdade, falta de diversidade e inclusão, acho que chegou num ponto que não dá mais para a gente ignorar, né, que precisa agir. Então, está num momento que o tema tem crescido bastante, até por essa urgência que a gente tem sentido, tanto na frente ambiental como na frente social. Obrigado, Renata. Helena, por favor. Bueno, buen día a todos. Buen día. Muchas gracias, Alex, Renata y Rafaela por sus palabras. No hablo portugués, lo entiendo, me gusta mucho, pero bueno, todo esto de mi lado va a ser en español hoy, a pesar de que yo soy italiana, europea. Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar a este debate que ya ustedes adelantaron, ¿no? La importancia que eso tiene hoy en este momento, la urgencia del tiempo, el tiempo es poco que tenemos a disposición, así que todos los parámetros de ESG hoy juegan un rol muy importante adentro de las empresas, más las empresas que quieren estar, ¿no? Justamente liderando los temas principales para la sociedad y para la transformación que estamos viviendo. Y del lado de Globant, esa transformación de un punto de vista de la sustentabilidad y la tecnología se vive sumando las dos, haciendo lo que en inglés se llama un twinning de sustentabilidad con digitalización, de manera que todas las empresas que estén caminando en esa transformación digital y de sustentabilidad no tengan que hacerlo dos veces, que lo puedan hacer en un único camino, ahorrando tiempo, ahorrando recursos, obviamente, y así de esa forma ir liderando esa transformación digital y sustentable que es tan importante hoy para que el cambio climático y la sustentabilidad puedan ser ejes importantísimos de negocios legítimos. Así que de nuevo, muchas gracias y la verdad que es un placer estar compartiendo con ustedes en Brasil hoy esta charla, este webinar y este intercambio de ideas. Obrigado, Helena. E eu queria começar esse bate-bola falando um pouco do papel da liderança, né? Da importância dos líderes acelerando as agendas de sustentabilidade, um pouco dessa liderança, do porquê que talvez a gente ainda encontre alguma resistência em alguns líderes, em alguns setores. Eu queria começar escutando vocês. E aí, Helena, queria começar contigo, por favor, você falando um pouco da importância dessa liderança consciente e depois passando para a Renata e para a Rafaela completarem a relevância do papel do líder neste momento para acelerar essas agendas de sustentabilidade. Bueno, antes que nada, aclarar que obviamente la importancia es la importancia de toda la fuerza de trabajo adentro de la empresa y de la sociedad, y la sociedad cuenta en esto con un rol dominante por parte de todos. Sin embargo, es muy importante poder seguir un liderazgo, unas ideas que están transformadas en estrategia por parte de nuestros líderes y adherir a esas iniciativas de acciones a través justamente de la expresión de ese liderazgo. Con lo cual sí, está
estamos muy convencidos que un liderazgo consciente respecto a temas de cambio climático y de sustentabilidad es lo que hoy todas las empresas necesitan para que se pueda tener adentro de la empresa misma todas líneas estratégicas nuevas y pensadas constantemente y dinámicas para que estas dos temáticas sean cuanto más empujadas con fuerza posible. Los pide la sociedad, los piden las Naciones Unidas, los pide la circunstancia histórica en la cual estamos viviendo, que haya un liderazgo claro, que tome en cuenta que los 3 parámetros de los cuales hoy estamos hablando y también un poco más amplio, que son lo de ESG, puedan estar muy integrados entre sí para que el nuevo tipo de empresa que está llevando adelante un negocio sustentable, una finanza climática, una finanza sustentable, pueda tener líneas claras por parte de sus líderes de cómo avanzar. Entonces, en esto no significa que dejamos los líderes solos en poder avanzar en esa temática, sino que entre todos contribuimos mucho a que las ideas adentro de las empresas sean desarrolladas de manera obviamente armónica, inclusiva y diversa, pero que los líderes sean la voz hacia el mundo de afuera de lo que está haciendo cada empresa y que lo sean en cada ambiente, hablando con todo tipo de stakeholders para que puedan justamente estar convenciendo de la importancia de que hoy no puede existir un negocio sin que ese negocio sea sustentable. Entonces, en esto obviamente los CEOs, los CFOs, todo el upper management de una compañía puede empujar con mucha fuerza, con mucha convicción, con sus propias ideas mezcladas a lo que son obviamente, ¿no?, los targets científicos que conocemos bien, que las Naciones Unidas proponen, que el Race to Net Zero proponen y que son muy importantes de tener claro, cuantificado de un punto de vista numérico, pero que toda la parte de liderazgo pueda sumarse y empujar para que estos números sean transparentes adentro de cada empresa y formen parte de nuestra estrategia. Y diría hoy, basando también en discusiones que hemos tenido en equipo, que más de estrategia se va a tratar de ADN, porque antes hablábamos de proyectos que tenían la sustentabilidad como foco, después empezamos a hablar de estrategias y hoy en día para hablar de algo que ya no podemos elegir y que tiene que estar como un must, hablamos de ADN de compañías que tienen que llevar adelante un discurso de sustentabilidad y de cambio climático muy concreto con target, con objetivos, con pledges que sean transparentes, que sean visibles y que sean medibles. Así que sí, un liderazgo fuerte que pueda promover ese discurso de forma clara es importantísimo para que entre todos podamos compartir dónde está cada empresa en este momento respecto a estas temáticas. Obrigado, Helena. Renata, o que você pode compartilhar conosco com relação a essa importância do papel da liderança na agenda de sustentabilidade, na agenda ESG da Exame, por favor? Eu acho que quando a gente pensa em ESG, né, então assim, você tem a parte do G que é a governança. Assim, qual que é o órgão máximo de governança de uma empresa? É o conselho de administração, né, então assim, não dá para você ter governança sem ter o envolvimento do conselho e não dá para ter ESG sem o G, né, assim, eu acho que inclusive, assim, começa pelo G e depois vai para as outras letras, né, acho que sem governança fica difícil imaginar a empresa funcionando direito. Então, eu acho que assim, se fosse falar de uma forma bem simples, assim, tá ali, né, o conselho tem que puxar essa agenda, acho que o conselho, tem que estar comprometido e indo em linha com o que a Helena falou, quando a gente pensa na sustentabilidade, tanto ambiental como social, são tantas mudanças que a gente precisa fazer na organização, que assim, é impossível fazer isso se o top management, se a liderança não tiver comprado na ideia, não tiver impulsionando essa agenda, que pode passar por todas as áreas, né, assim, e tem que passar por todas as áreas. Acho que no jeito que você lida com as pessoas, com os stakeholders, tanto internos como externos, muitas vezes em reposicionar um produto, em novos processos produtivos, então é impossível avançar nessa agenda sem uma liderança forte comprada no tema, né, senão fica um greenwashing, senão fica uma questão, de marketing e daí a agenda não vai para frente. Eu acho que tem que ser uma agenda transformacional de todos os departamentos da empresa, estarem comprometidos com essa mudança. Perfeito, Renata. E, Rafaela, o que você pode compartilhar conosco com relação a essa dimensão da liderança?
Eu acho que complementando os pontos que a Renata colocou, vou dividir um pouco minha experiência aqui no banco. Eu estou no banco há 6 anos e no começo, quando a gente começou essa agenda ESG aqui no banco, a gente não tinha tanto apoio da alta liderança como a gente tem hoje. Então hoje, você vê o Roberto Salluti, que é o CEO aqui do banco, ele posta várias iniciativas do banco em termos de ESG, ele é super engajado no tema. A gente tem aqui um comitê ESG que, além do Salluti, que é do conselho de administração, a gente tem também o presidente do conselho de administração, e neste comitê que se reúne todos os meses, a gente tem o CRO do banco, o CFO do banco, e a gente discute, de fato, cases reais de aprovação de operações ou questões muito ligadas ao dia a dia. Então, de fato, o top management aqui do banco está comprometido e está engajado nesse tema. E isso faz com que o banco como um todo também desperte para essa agenda ESG. Então, é muito o que a Renata colocou, assim, se o top management não tiver comprado, vai ser muito difícil essa agenda andar de forma realmente consistente, que esteja no DNA da companhia. Perfeito. Obrigado. Helena, falando de ESG, dessa sigla ESG, você considera que essa sigla inclui todas as mudanças necessárias em termos de sustentabilidade, mudanças climáticas que nós estamos de fato necessitando? Acho que está no mudo, Helena. Sí, gracias Alex. Sí, gracias Renata. Si tengo que contestarte con mi pensamiento de persona de ciencia, te diría que no, en el sentido que creo que hoy podemos tener una ampliación de esos conceptos. Sin embargo, creo que es muy importante establecer que todas las empresas tienen que tener un foco en ESG. Entonces, hasta que todas las empresas no lo tengan, lo vamos a considerar como absolutamente necesario adentro de las 3 letras ESG. Un poco como decía Renata antes, hoy es una nueva forma de trabajar. Entonces, una nueva forma de trabajar es más amplia que simplemente las 3 letras de Governance, Society and Environment, porque aplica a todas las organizaciones, porque aplica a la compliance, porque aplica a la finanza, porque aplica a nuevo modelo de economía circular o esférica, como nos gusta cuantificarla, en el sentido de mucha interacción entre las varias partes de una economía circular y basada en la regeneración, ¿no? Entonces, por un lado, posiblemente hoy estemos ya de alguna manera beyond las letras ESG. Por otro lado, no quiero dar un mensaje equivocado en decir que eso no es el punto clave. Sigue siendo el punto clave, y hasta que todas las empresas de todos los rubros no tengan una atención particular desarrollada y un plan de acción sobre ESG, no vamos a estar tranquilos. Sin embargo, sí, hay otras maneras y otros caminos hoy que se puede indicar como the fourth way, como toda la parte de, lo decíamos antes, de los objetivos científicos, de los pledges, que pueden incluir más que estas 3 letras, por el tema justamente de ciencia, de cuantificación, de toda la parte de matemática, de ingeniería, de cálculo que se necesita, toda la parte de tecnología, así como estamos haciendo en Globant, toda la parte de informática, de digitalización. Pero sin embargo, el concepto clave está adentro de estas 3 letras y no podemos quedarnos tranquilos, ni como líderes, ni como sociedad, ni como organizaciones, hasta que estas 3 letras no sean parte central y del ADN del negocio, porque significa que el negocio no sería hoy un negocio sustentable. Y hoy queremos un negocio sustentable por un tema de justicia, por un tema de inclusión, por un tema de diversidad, por un tema de medio ambiente, por todos los temas que hoy hacen a la sustentabilidad como la legitimación y autorización del negocio. Perfeito, Helena. Renata, Rafaela, algum pensamento a complementar essa ideia de termos que ampliar esses conceitos, mas ao mesmo tempo garantir que o que nós temos em ESG, de fato, tem que estar estabelecido nas organizações? Eu acho que ESG, eu sempre brinco que é uma jornada sem fim, né? Eu acho que é difícil uma empresa que em algum momento chega e fala: já fiz tudo que eu poderia ter feito, né? Tanto na parte ambiental como na social, e minha governança também está em estado da arte, agora eu posso relaxar.
é difícil, né? Porque assim, eu acho que as necessidades ambientais, sociais estão sempre mudando. Assim, quando você pensa que você está fazendo muito, você olha para o lado, tem uma empresa fazendo mais e que serve como exemplo, estímulo para você ir fazer mais. Então, acho que é difícil falar assim, essas 3 letras englobam tudo. Acho que se a gente pensar tudo que o ambiental engloba, tudo que o social engloba, talvez, provavelmente, assim, elas englobem, mas eu acho que, assim, para as empresas, fica, sugestão que, assim, você nunca vai ter feito tudo na esfera ambiental e social que você pode fazer, né, você sempre pode fazer mais e na governança também, né, mas eu acho que, assim, pensando sobre a esfera ambiental e social, a gente acha que, assim, sempre dá para fazer mais. A gente pega até exemplos de empresas fora do Brasil que já estão nessa jornada há mais tempo, você vê que, assim, continuam descobrindo coisas, fazendo coisas, então, eu acho que essa é uma jornada sem fim. Obrigado, Renata. Rafa. Só complementando o ponto da Renata, acho que é exatamente isso que ela é exatamente o que ela disse, os problemas eles vão evoluindo e as questões elas vão mudando. Então, por exemplo, um tema que a gente debate muito hoje, que é a questão do desmatamento no Brasil, ele não era debatido eh, com tanta propriedade ou com tanta profundidade há 5, 6 anos atrás, assim como o tema da diversidade. Então, a sociedade ela vai se desenvolvendo e os novos problemas vão surgindo para as empresas também resolverem. Então, a jornada sem fim, que bom que é uma jornada sem fim e que a gente consegue atuar. Legal. Deixa eu continuar contigo, Rafa, porque o BTG foi listado pela B3, não é, inserido, listado como índice de sustentabilidade empresarial e com uma melhor performance em sustentabilidade do mercado. Você pode compartilhar conosco um pouco dessa jornada, como é que isso funcionou, como é que e obviamente, já antecipando aqui mais uma vez, parabéns pela conquista. Obrigada, foi um projeto muito longo, por mais de 1 ano. A gente ficou durante 2, 3 anos querendo, né, fazer parte do ISE e se integrando na agenda. Foi um processo que, acho que como a gente já comentou, né, que permeou toda a companhia. Não foi só uma questão do departamento de ESG, a gente envolveu compliance, a gente envolveu o jurídico, envolveu o time de recursos humanos. Então, foi uma mudança realmente transformacional no banco, em que a gente conseguiu elevar os nossos padrões de sustentabilidade. E, de novo, ele só foi possível porque a gente teve a alta liderança do banco engajando nessa agenda e realmente tomando a frente e se colocando, puxando aqui o projeto. Então, acho que foi isso. O ISE ele mudou, né, esse ano, o questionário foi atualizado, então, de novo, a gente está fazendo aqui esse trabalho de ver quais são, de entender com todas as áreas, quais são as nossas novas práticas que a gente já tem, para a gente poder responder melhor. E é uma jornada, o ISE ele sempre vai mudar o questionário de ano para ano, e a gente sempre tem que estar adaptado a essas mudanças. Rafa, ainda contigo, algum ponto que você destacaria como uma grande lição aprendida que talvez quem esteja nos assistindo possa aprender com você? O que você poderia destacar para a gente? Para mim, a grande lição do ISE, de qualquer processo de ESG sustentabilidade, é que a solução ela vai ser coletiva, ela vai ser com todas as áreas do banco, não vai ser só a área de ESG ou um departamento de sustentabilidade puxando. Então, a solução é coletiva e a vitória também é coletiva. Estar no ISE não é um projeto, né, só meu, é um projeto do banco como um todo. Eu acho que essa é a maior lição para a gente, para se aprender. Joia. Renata, me comenta aqui uma coisa, como que a gente consegue dar maior protagonismo ao tema de sustentabilidade dentro de um processo de inovação das organizações? Um pouco do que a Rafa falou, todo mundo tem que estar envolvido, não apenas a liderança, é um trabalho contínuo, mas como trazer maior protagonismo da sustentabilidade no processo de inovação? Então, acho que ótima pergunta, Alexandre. Eu acho que assim, tem vários estudos que mostram que empresas sustentáveis também são mais inovadoras, né? E por que isso, né? Acho que primeiro, assim, acho que você parte das pessoas, né? Assim, você não consegue ter inovação sem ter as pessoas engajadas. E daí
assim, quando a gente pensa em sustentabilidade, em ESG, assim, primeiro é diversidade, né? Um ambiente diverso é mais criativo, né? Vamos pegar assim esse nosso grupo mesmo de 4 pessoas. Então aqui a gente tem diversidade de gênero, diversidade de nacionalidade, diversidade de backgrounds, não é? Assim, você consegue ter, tirar uma conversa boa de um grupo heterogêneo, né? Talvez assim, a conversa não seria tão interessante se fossem 4 Renatas aqui. Bom, 4 Renatas não seria mesmo tão interessante, né? Mas, mas assim, acho que assim, um ambiente diverso ele fica mais interessante, você consegue trazer ideias novas, né? Acho que passa por esse lado. Acho que segundo quando você pensa num capitalismo de stakeholder, passa por engajar pessoas, né? Assim, você não consegue também inovar se você não tiver o seu fornecedor comprometido com você, querendo também investir, inovar, assim, se você não estiver próximo do cliente para escutar feedback, ver o que ele precisa, para o que ele está precisando e já, assim, até antecipar alguma coisa que ele vai vir a precisar. Então, assim, acho que inovação e ESG são super casados. Acho que assim os dois acabam andando muito juntos. E daí, assim, acho que além disso, assim, num processo de inovação, acho que a empresa ela precisa ter transparência, metas claras, horizonte de longo prazo. Você também não consegue inovar se o seu foco for o próximo TRI, se você não deixar as pessoas errarem para experimentar, consertar os erros. Então, assim, acho que não dá para separar a agenda de sustentabilidade, a agenda ESG, da agenda de inovação. O que é bom, né? Assim, quando a gente vê todos aqueles estudos que falam, empresas com alto padrão ESG são bons investimentos. Assim, um dos motivos que elas são bons investimentos, talvez o principal, é que são empresas que inovam, empresas que sempre veem oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo que se tornam empresas mais resilientes, né? Que é quando você tem fornecedor, cliente, funcionário, todo mundo engajado, comprado no projeto, o seu risco também fica menor. Perfeito, perfeito, Renata. Obrigado. Ale, nós recebemos uma pergunta aqui da Juliana Sá, que acho que é importante compartilhar aí com o time. Ela diz: tenho observado uma onda de empresas focando a agenda ESG em diversidade e inclusão ou emissões de gás carbônico, porque parecem ser temas que atraem mais atenção da opinião pública. Mas, ao mesmo tempo, há empresas em que outros problemas são muito mais gritantes, como segurança ou direitos humanos, por exemplo, mas são deixados em segundo plano. Como vocês enxergam isso? Obrigado, André. Deixa eu pedir a gentileza da Helena de compartilhar conosco um pouco da visão dela com relação a isso, ou seja, indo além de temas ligados à inclusão, à emissão de carbono, mas também tangenciando essas questões de segurança. Helena, por favor, o que você pode compartilhar conosco? Bueno, la pregunta es una pregunta grande, ¿no? Porque cuando tocamos temas de derechos humanos, tocamos temas grandes que son fundamentales. Obviamente, nosotros de alguna forma nos estamos dando el lujo de hablar de todos los temas ESG una vez que haya una base y haya un marco establecido. Ese marco es claramente el marco del respeto absoluto y total de todos los derechos humanos que aplican en absoluto a la sociedad y obviamente al contexto específico en el cual una empresa trabaja o opera, ¿no? En ámbito geográfico y demográfico, con lo cual creo que es como si fuesen dos órdenes de magnitudes distintos. Hay una prioridad absoluta que es el respeto total de los derechos humanos, así como planteado por las Naciones Unidas en, creo, 1948, podría estar equivocándome con la fecha absolutamente, pero para decir un marco internacional, supranacional, absolutamente establecido y claro, y por el resto lo que es el ámbito y la manera de operar de una empresa, que adentro del respecto de ese marco más general tiene sus reglas y propone sus decálogos de acciones, de comportamiento, obviamente de negocio, ¿no? Entonces, absolutamente imprescindible el marco de derechos humanos, adentro del cual, obviamente, diversidad e inclusión, para tocar un tema, es parte de ese derecho, porque es parte del reconocimiento de todo lo que
que son los derechos de ser incluidos en un ámbito laboral y de no sufrir nunca una exclusión. Entonces, en ese sentido, el tema de human-centric, que en este caso veo lo que es el programa de Be Kind de Globant, es fundamental. O sea, claramente las empresas las hacen las personas, antes que nada, con lo cual llevando, digamos, como si fuese un funnel de un orden de jerarquía superior, que la del absoluto reconocimiento de los derechos humanos, después bajamos a la que son las estrategias específicas de cada compañía y cómo cada compañía respeta esa diversidad, esa equidad y esa inclusión de un punto de vista justamente no solamente jurídico, pero sino de acciones y de programas. Y en el caso de Globant está Be Kind articulado en la parte de diversidad e inclusión, la parte de ambiente, la parte de todas las humanidades alrededor tuyo y la parte también hoy en día enfocado hacia el respeto de sí mismo, de la persona, para que todos podamos trabajar en un ambiente más armónico. Pero vuelvo a contestar, claramente hoy estamos enfocados en ESG y en toda la parte de carbon management con tecnología y con innovación, una vez que estemos seguros que obviamente estamos operando en el marco de respeto total de lo que son los derechos humanos de los trabajadores o de las personas antes que nada y de los trabajadores después. Con lo cual, el tema que mencionaba Renata de governance, esa G de ESG, de governance y de compliance, es obviamente el punto número 1 para estar trabajando adentro de empresas justas. Las empresas tienen que ser ámbitos laborales justos y después veremos qué contenido laboral tiene cada empresa y cada rubro. Pero el marco general es obviamente el marco del cual estamos hablando de los respetos totales de los derechos humanos. Obrigado, Helena. Renata, Rafa, algum complemento sobre esse tema de direitos humanos que traz a pergunta da nossa ouvinte? Eu acho que é muito bem observado, realmente, né, assim, até uma coisa que me incomoda é que todo mundo fala: "Ah, a ESG foca muito em, mudanças climáticas, emissão de carbono mesmo". Ela ainda acha que as pessoas focam em diversidade. Eu acho que, assim, diversidade ainda é deixado muito, de lado, mas eu acho que o S, de maneira geral, infelizmente, é deixado de lado, né, o que eu acho que é um grande erro. Ainda mais que tem setores que a parte ambiental, não é material para certos setores, né, assim, é muito pequeno o impacto ambiental que eles causam. Então, assim, esses setores, mais do que nunca, eles têm que focar na parte social e em fazer um impacto social, e daí, eu acho que, assim, um outro ponto para a gente ter na cabeça, né, não só é segurança super importante, direitos humanos, mas assim, lembrar que ESG não é filantropia, né, assim, é causar um impacto social dentro do seu negócio, de maneira rentável, que assim, só vai ser sustentável no sentido de, assim, durar muito tempo, se também for um negócio lucrativo para a empresa. Então acho que, assim, o S, de maneira geral, muito bem observado, tem que ser mais falado e não é só diversidade. Perfeito. Rafa. Outro ponto interessante, assim, do S, é a questão dos fornecedores, né, como que você vai engajar com a sua cadeia de suprimentos, que questões que você vai trazer em alguns tipos de empresa, questões ligadas a direitos humanos na cadeia de fornecedores é muito mais importante do que em outras. Então também é fazer, né, acho que a pergunta aqui do público remete muito à questão, da materialidade, né, as empresas antes de realmente se engajarem nessa agenda, teriam que fazer um estudo de materialidade, entender quais são os problemas reais que elas precisam resolver dentro da sociedade ou dentro do meio ambiente e tomar ações, né, engajar, fazer ações, estabelecer metas referentes a esses temas mais importantes. Não adianta nada todo mundo falar de mudanças climáticas, porque as empresas não são homogêneas. A gente não tem 100 empresas que fazem a mesma atividade. Então acho que vale muito isso, e a partir do momento tem também estudos que mostram, né, quando as empresas olham para os pontos materiais, elas conseguem ter uma vantagem competitiva com relação aos seus pares. Então, acho que vem muito de fazer o dever de casa, e quando o dever de casa ele é bem feito, um estudo, uma matriz de materialidade, um estudo, ele é bem feito e são definidos os temas e são tomadas as ações referentes a esses temas, as empresas têm mais sucesso no longo prazo. Obrigado, Rafaela. Em algumas vezes a gente falou aqui também de tecnologia, e tecnologia por algumas organizações, por alguns setores, ainda é vista, de certa forma, como vilã
quando o assunto é sustentabilidade, de lixo, resíduo, etc. Quais práticas mostram, na verdade, que ela pode ser não uma vilã, mas sim uma aliada, não é? Que, eventualmente, tecnologias podem aumentar essa interseção com o tema de sustentabilidade. Deixa eu começar com a Helena e depois a gente passa com a Renata e com a Rafa sobre essa como a tecnologia de vilã a aliada. Por favor, Helena. Bueno, la tecnología hoy en día es la aliada que nos permite, sobre todo, acelerar los tiempos. Sabemos bien que el tiempo es corto y que obviamente la tecnología a escala puede ayudar muchísimo a contribuir a la disminución de emisiones y al aumento de la sustentabilidad en general en las empresas. Con lo cual, del lado nuestro, de una empresa tecnológica, así lo vivimos, como una gran alianza. Como decía antes, en este momento los dos ejes principales son la informatización o digitalización end-to-end en las compañías y al mismo tiempo el camino de sustentabilidad, y que la tecnología permita en realidad hacer un twinning entre las dos y hacernos avanzar muy rápidamente. Podríamos dar muchos ejemplos y por ahí lo podremos hablar a futuro de toda la tecnología que hoy nos sirve para que este pase se dé cuanto más rápido posible. La tecnología aplicada a las empresas energéticas, la tecnología aplicada a la logística, la tecnología aplicada a transporte, a todos esos sectores que necesitan ya un abatimiento de emisiones importante para que podamos contrarrestar los fenómenos climáticos que, sobre todo a lo largo de las últimas 4 semanas, hemos visto de manera lamentablemente muy desesperante en cualquier lado del mundo, con lo cual eso, si ya era un problema global, en este último mes tuvimos una clara demostración de cuán global es el tema, independientemente del tipo de estación que estemos atravesando. Y al mismo tiempo, Alex, seguramente seguir con lo que decía Renata de la innovación, ¿no? Ayuda a que la tecnología apoye a una creatividad disruptiva y de innovación para que vayamos cuanto más rápido posible a solucionar estos temas y a tener todas las empresas alineadas en que justamente los temas de sustentabilidad, de ESG, de cambio climático, juntos sean parte horizontal de nuestras estrategias de negocio. Y como decía Renata, obviamente esto es negocio. Esto es negocio porque esta es la creación de una nueva economía. Entonces, doy un ejemplo. Cuando hablamos de una tecnología que puede ser cara para solucionar algunos problemas, esa tecnología cara, a su vez, es seguramente una tecnología que genera puestos de trabajos, nuevas iniciativas, nueva cadena de valores, nueva supply chain. Entonces, más que verlo como una innovación cara, hay que verlo como el nuevo paso de la nueva economía en la cual todos queremos movernos. Y esa nueva economía, con la creación de nuevos puestos de trabajo, nueva supply chain y value chain, es la respuesta a la resolución de un problema urgente. Entonces creo que sí, tecnología para acelerar, sí, entendimiento de que esto es un cambio de paradigma económico grande, entonces hay negocio, más allá de lo que sea el costo del cual estamos haciendo un forecast, y también entender que en este momento es cierto que hay muchísimos fondos sobre la mesa para que todas las empresas puedan optimizar este camino. Entonces, usar todos los recursos financieros y económicos que están en este momento puesto a disposición por parte de las organizaciones públicas, de los gobiernos, de los diferentes planes, para que cada empresa haga su paso en adelante a través de la tecnología, ojalá que así sea, pero de cualquier forma sea, hacia una mejora de sus parámetros y KPI de sustentabilidad de ESG. Perfeito, Helena. Obrigado. Rafa, o que você pode falar para a gente sobre essa questão da tecnologia? Acho que a tecnologia ela tem que ser vista como bons olhos para questões ligadas à sustentabilidade e ESG, porque ela, acho que a Helena colocou muito bem, ela otimiza os processos. Então, processos muitas vezes que seriam até manuais, que teriam que ter pessoas ali trabalhando muitas horas, fazendo um trabalho menos intelectual, ele acaba substituindo e as pessoas conseguem focar em outros tipos de atividade. Então, a tecnologia inclusive ajuda na parte do S, né, desenvolvendo as capacidades dos funcionários. A gente tem aqui N exemplos no banco em que a gente trouxe tecnologia e a gente conseguiu otimizar os processos e conseguiu também dar maior escalabilidade ao que estamos fazendo, seja em termos de falar mais com os nossos stakeholders, falar com outros tipos de players aqui do mercado.
Então, eu vejo a tecnologia com muitos bons olhos e ela vai conseguir impulsionar a agenda ESG. Obrigado, Rafaela. Renata, por favor. Eu concordo com a Rafa e com a Helena. Acho que a tecnologia é uma grande aliada. Vamos, assim, só em linha com o que a Rafa falou, mas assim, vamos pegar 2 setores, né? O setor de aplicativos de viagens, tipo um Uber, como as fintechs, né? Poxa, a tecnologia ajudou a resolver problemas da população, né? Assim, você tinha um problema de alto custo em alguns bancos, ser mal atendido. Daí, assim, vieram as fintechs e, assim, melhorou. Hoje a população, ela tem muito mais acesso, muito mais oportunidade por conta da tecnologia. E não só isso, né, pega no setor de saúde, plano de saúde, que sempre foi um negócio super caro, difícil no Brasil. Hoje você tem, novas health techs que tentam, aumentar o acesso. Então, sim, acho que, a tecnologia mostrou que, assim, acho que todos os setores que atendiam mal a população estão de alguma forma sendo disruptados e a tecnologia está ajudando a resolver problemas que a população tinha, assim, você tem um impacto social muito grande, com essas novas empresas e novas tecnologias. E daí, assim, acho que você tinha levantado a questão, do vilão, assim, também na questão de resíduos, né, eu acho que isso também é uma super oportunidade para as empresas que querem se diferenciar, né, então, assim, hoje a gente já vê operadoras de celulares entendendo que não basta você dar o incentivo para dar um novo celular para a pessoa, você tem que cuidar do celular antigo também, não é? Empresas de varejo também. Você tem que estar lá disponível para o cara devolver a geladeira que não funciona mais e que ele não sabe o que vai fazer. Então, assim, acho que tem uma questão de resíduos que já começou a ser endereçada, mas assim, tem muito para ser endereçado, e daí fica, Alexandre, o exemplo que você falou de Tóquio, né? Assim, poxa, você pega esses resíduos, assim, tem muita coisa que dá para ser aproveitado e tentar aumentar essa circularidade dos produtos. Sem dúvida. Renata, aproveitando que nós estamos trocando essa bola, eu queria que você falasse um pouquinho do prêmio Melhores do ESG. Como é que é feito o ranqueamento das empresas que participam desse prêmio? Quais são os critérios? Se algum setor se destaca mais do que o outro? O que você pode falar para a gente um pouco desse prêmio Melhores do ESG? Obrigada, exatamente. A Exame, ela tinha um produto muito tradicional, que era o guia de sustentabilidade, e daí na Nova Exame a gente está transformando esse guia de sustentabilidade num guia ESG. O primeiro passo dessa transformação foi em maio desse ano, que a gente teve esse prêmio Melhores do ESG. A gente dividiu em setores, a gente tinha 17 setores, e justamente por entender que os setores têm necessidades diferentes, assim, não dá para comparar a Natura com um banco, né, assim, cada setor tem as suas peculiaridades. E daí, assim, o que a gente quis, nesse ranking, a gente tinha uma parte que eram perguntas abertas. Por quê? Porque eu acho que, se a gente focasse só em índices, a gente ia estar incentivando as empresas com a cultura que ESG é check the boxes, né, e a gente não acredita nisso, né, ESG, assim, não fala: preciso ter diversidade no conselho, chama uma mulher. Não é isso que a gente quer, né, assim, tipo, a gente quer, assim, tipo, entenda primeiro que a diversidade é importante, daí você trabalha a diversidade no seu conselho, e daí você pensa em uma diversidade de backgrounds que, assim, talvez, assim, traga também uma diversidade de gênero, né. Mas, assim, a gente queria sair um pouco da ideia de preencher os espaços, de check the boxes, então acabou sendo, né, um processo super interessante que, assim, a gente queria entender o propósito das empresas, assim, se a empresa realmente entendia quais eram os seus pontos materiais, como endereçava esses pontos materiais, e acabou sendo um processo muito rico do nosso lado na Exame, para também conhecer histórias, a gente conheceu histórias maravilhosas de empresas que eu ainda não conhecia. Eu acho que a gente também contribuiu para ajudar as empresas a falar assim, sabe, num mundo que, assim, o tema cresceu tão rápido e tanta gente trata com tanta de maneira tão superficial, a gente conseguiu mostrar: não, primeiro a gente quer entender, você sabe o que é material para o seu setor? Como você endereça esse ponto? E daí o prêmio, assim, o feedback que a gente teve
foi bastante positivo, mas a gente ainda tem muito para melhorar e crescer para o ano que vem. Joia. Obrigado, Renata. André, estamos nos aproximando dos últimos minutos. Mais alguma pergunta do público que você queira compartilhar? Nós recebemos mais uma, Lê, que acho que é legal a gente responder aqui, que é: como as empresas podem ter uma visão holística em relação à sustentabilidade e inovação? Ou seja, como dar maior protagonismo à sustentabilidade no processo de inovação? Helena, você quer começar a fazer algum comentário sobre isso? Bueno, sí, seguramente no quiero repetirme, pero creo que hoy es como ponerse un nuevo par de anteojos. Entonces, no es solamente innovación, sino es cualquier acción que tomemos, tienen que tener la sustentabilidad adentro, con lo cual es un protagonismo que tiene que darse naturalmente, porque no vamos a poder producir ningún tipo de negocio que no esté atento a todos los temas y los puntos que hemos dicho hasta ahora. Con lo cual, no es solamente una innovación sustentable, sino que es todo lo que estamos haciendo, aunque no tuviera la disrupción de una innovación, aunque fuese nuestro trabajo del día a día. Por ahí sí tiene una visión innovadora, en el sentido de que vamos a tener que estar más atentos, y lo que estamos haciendo en el día a día tiene efectivamente una visión de sustentabilidad. Pero seguramente hay una innovación tecnológica que apunta a contribuir a la sustentabilidad, pero hay una serie de acciones que tienen que ver con una conciencia de sustentabilidad. Y creo que la gran innovación es tener esa conciencia en todo lo que estamos haciendo en el ámbito de trabajo, y en eso nosotros usamos una expresión que es 3 to tango. Normalmente en Argentina se dice, ¿no?, que se necesitan 2 personas para bailar el tango. En este caso creo que somos 3: las organizaciones públicas, las empresas privadas y la sociedad civil, todas juntas mirando a un futuro, por ende a una innovación que tenga la sustentabilidad como su motor y como su absoluto control. No puede haber acciones que no tengan un resultado sustentable, porque justamente estamos haciendo de otra forma no vivible toda nuestra infraestructura de este planeta, que es uno y que es compartido por parte de todos. Con lo cual, sí, innovación a favor de la sustentabilidad, pero miremos todo lo que estamos haciendo como un cambio cultural para hacerlo de forma sustentable, y por ahí sí, claramente con una innovación o con una diversidad, porque posiblemente no lo estuvimos haciendo así hasta el día de ayer, hasta que nos dimos cuenta que hay una toma de conciencia de sustentabilidad y de cambio climático que es necesaria en todo lo que estamos promoviendo como innovación o como legacy business. No necesariamente todo va a cambiar, pero es muy importante que esa visión cambie esa cultura de hacer empresa de forma sustentable. Espero haber contestado la pregunta. Por ahí mezclé varios temas, pero me parece que... Obrigado, Helena. Obrigado. Bom, estamos nos encaminhando para o final. Eu queria pedir, começando com a Rafaela, para compartilhar uma mensagem final, agradecendo já antecipadamente aí a participação de vocês. Rafa, por favor, seu pensamento final, sua ideia, a sua mensagem final para o nosso público. Acho que o pensamento final aqui é que questões de ESG, questões de sustentabilidade são solucionadas, e a vitória é coletiva. Então, não adianta nada ter um departamento sozinho dentro da companhia que vai fazer isso. Essa questão tem que estar no senior management e tem que estar em todas as áreas da empresa. E outro ponto que eu queria muito trazer é a questão da materialidade, o quão importante é as companhias fazerem, né, exercícios de materialidade, entenderem com seus stakeholders, entenderem com seus funcionários, com seus fornecedores, com seus clientes, o que é material, o que todos os stakeholders gostariam de resolver. E, de novo, agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês hoje. Obrigada. Bem, a gente te agradece, Rafaela. Valeu. Renata, por favor. Bom, primeiro parabenizar a Globant por esse evento e agradecer o convite, agradecer a Alexandre, Rafaela, Helena, André, que organizou. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que assim, essa agenda ela só vai crescer, que eu acho que assim, não tem como ser diferente, né? Não tem como... assim, é um assunto que você não dá um passo para trás, né? Você só pode ir para frente. Então, acho que cada vez mais a gente vai falar sobre esse tema, e acho que cada vez mais como
a Rafa mencionou, a gente vai ver esse tema permeando por todas as camadas da organização. Acho que assim, no limite, no futuro, acho que a pessoa de SG nas empresas, assim, deveria ser quase que uma consultora interna, né? Todo mundo vai querer vir a ela para tirar dúvidas, mas assim, a agenda tem que estar em todas as camadas mesmo. Então, acho que a gente vai ter outros fóruns para discutir esse assunto. Obrigada. Com certeza, Renata, teremos outros fóruns. Helena, por favor, suas considerações finais. Lo que me gustaría decir es que creo que hemos tocado los temas con profundidad. Me gustaron mucho las ideas que expresaron Renata, Rafaela y Alexander, con lo cual creo que estos diálogos siempre son muy útiles para ir un paso más adelante. Como dice Renata, esto no va a parar, no hay forma de que esto pare, pero seguramente creo que respecto a cómo se hacía industria y negocio en los años 80 y 90, es muy importante que en este momento tengamos presente que la cooperación es fundamental para el negocio. Entonces, que de estas situaciones de diálogo puedan surgir nuevos enlaces, nuevo partnership, nuevas cooperaciones, creo que es muy importante para que todos podamos beneficiar de la experiencia y de la práctica ya hecha por otros, no perder tiempo, agarrarla y ir un paso más adelante. Entonces, si hay un best practice que viene de otras industrias con las cuales estamos haciendo partnership o estamos trabajando en conjunto, eso sirva para poder ir más rápido a una mejora de parte de todos. Así que la cooperación creo que se fortalece mucho con este tipo de diálogo, así que muchas gracias a Globant, pero a todos ustedes para estar compartiendo sus ideas y darnos la manera de crecer también a través de ellas. Obrigado, Helena. Falamos então de cooperação, Renata trouxe temas ligados à urgência, Rafaela de materialidade. De fato, eu acho que tocamos em pontos muito importantes. Eu queria aqui, em nome da Globant, agradecer a participação de vocês, a participação do público, e estamos disponíveis para conversar a qualquer momento que vocês desejarem. Muito obrigado, um ótimo dia e até uma próxima oportunidade.